Olá, nerds! Hoje vamos dar dica de 10 jogos para comprar na Summer Sale da Steam desse ano. Jogos que estão em promoção e que a gente julga que são bons e valem a pena comprar. A gente procurou evitar os grandes blockbusters dos jogos, os jogos mais famosões, tipo Battlefield, Doom, esses jogos que estão aí fazendo propaganda o tempo todo. A gente quer dar dica de jogos que talvez vocês não conheçam, ou se conhecem, caíram no esquecimento, mas que a gente julga ser muito bom e vale a pena comprar. Então a gente não vai ficar dando dica de jogos que estão aí fazendo propaganda o tempo todo, que todo mundo está falando deles o tempo todo até hoje. Que a gente não colocou em ordem de qualidade, são só 10 jogos, tá? O primeiro é o Transistor, que é um jogo com um gráfico muito bonito, ele é todo desenhado de uma maneira muito bonita, a trilha sonora é muito maneira. É uma cantora que tem a voz roubada e ela tem que lutar contra robôs. Parece uma trama boba, mas a trama é bem legal. Ela encontra uma espada falante, que é a Transistor, dá nome ao jogo. E tem um esqueminha de luta interessante, porque ela tem o poder de parar o tempo e decidir umas 3 ou 4 jogadas, então tem um quê aí daqueles RPG de turno, tem um pouco disso, com várias habilidades que ela tem. E, enfim, é assim que funciona a jogabilidade do jogo. O desconto na Steam é de 75%, tá de R$ 36,99 por R$ 9,24. Então é um desconto bom, um jogo bem interessante. Bom, o segundo jogo é o Rocket League, que é basicamente o futebol de carros. Cara, é um jogo muito maneiro, muito divertido, principalmente para jogar com amigos. Jogar sozinho talvez não seja um grande jogo, mas jogar com amigos é bem divertido. Dá pra zoar bastante, a jogabilidade é muito interessante, é bem dinâmico o jogo, é mó correria, com a trilha sonora agitada. A gente aconselha inclusive a comprar o 4-pack, porque você já monta o time com seus amigos ou bate um X2, qualquer coisa do tipo. Bom, ele tá com 40% de desconto, tá de R$ 36,99 por R$ 22,19. E o 4-pack de R$ 105,99 por R$ 63,19. Então aconselho a comprar o 4-pack, sai mais barato ainda, o desconto é muito bom. Pagar R$ 60 em 4 cópias do jogo, um jogo tão divertido, vale muito a pena. É bem competitivo também. Bom, o terceiro jogo da nossa lista é o Left 4 Dead, que é um clássico na verdade, mas vale muito a pena até hoje. Os gráficos dele não se comparam com nenhum FPS de hoje em dia, mas ele é um FPS pela diversão, ele é muito maneiro. Basicamente você tem que sobreviver e matar zumbi. Matar zumbi, o padrão dos jogos de matar zumbi, com diversos tipos de arma, tem diversos tipos de zumbi, tem zumbi com habilidades um pouco diferentes, melhores. Tem até um modo que você pode ser o zumbi também para matar os seres humanos. Então o jogo é muito maneiro, também naquele esquema de jogar com os amigos é muito melhor. Por isso eles vendem também o 4-pack, que vale muito mais a pena. Para quem quer juntar a galera que não tem o jogo ainda, muita gente já tem o jogo, ele está sempre em promoção, mas de qualquer forma vale a pena lembrar. É um jogo que a gente recomenda muito, Left 4 Dead. Ele está com 80% de desconto, de R$ 34,99 por R$ 6,99. Então é um desconto muito bom, R$ 7 no jogo, vale muito a pena. O próximo da lista é o Middle-earth: Shadow of Mordor, que é um spin-off de Senhor dos Anéis, de Tolkien, né? Passa na Terra-média. Cara, o cenário é muito maneiro, você se sente bem no mundo de Senhor dos Anéis. Aconselho a usar a cópia em português, porque o jogo não é só dublado, ele é localizado. Então ele tem gírias, os orcs, eles falam meio errado, falam meio analfabeto, assim. Então eu aconselho muito a comprar em português, porque você sente como se o jogo não fosse traduzido para a sua língua, como se ele tivesse sido feito na sua língua. Então vale muito a pena comprar em português. Eu não sei se esse jogo você já define a linguagem na hora de comprar ou se você pode mudar depois, mas de qualquer forma vale a pena comprar em português. A jogabilidade lembra muito Batman, aquela jogabilidade do Batman, e um pouco de Assassin's Creed também, escalando os prédios, pulando furtivamente em cima do adversário. Então a jogabilidade é muito boa, muito divertido de jogar. A história é muito boa também, a gente tem Gollum, por exemplo, na história, ele é um dos personagens do jogo. Para quem gosta do universo Senhor dos Anéis, vai se amarrar muito no jogo, como eu me amarrei muito no jogo. Para quem não curte tanto assim ou não liga, como um jogo em si, também é fantástico o jogo. O gráfico é muito bom, ele tem um sistema de hierarquia dos seus inimigos que também é muito interessante, que eu não conhecia em nenhum outro jogo, que é quando um orc mata outro orc,
ou ele te mata, ele sobe na hierarquia dos orcs, então ele fica mais poderoso, ele aumenta de level, na próxima vez vai ser mais difícil matar ele. Quando você encontra um orc que já te matou, ele solta uma piadinha de que vai te matar de novo, qualquer parada do tipo. Isso é muito maneiro, isso é interatividade muito boa com o jogador, né? Bom, ele tá com 75% de desconto, de R$ 98,99 por R$ 22,74. Pô, R$22 nesse jogo, a gente acredita que seja um valor justo para um jogo tão bem desenvolvido. O quinto jogo da nossa lista é South Park Stick of Truth. Cara, eu quando lançou esse jogo, lançou a mais de R$100 o jogo, e eu falei, cara, como é que pode? Um jogo, pô, de South Park, a parada deve ser nada a ver e custa tão caro. Nem cogitei comprar, eu fui vendo gameplays e tal. E, cara, o jogo é muito maneiro, muito divertido. Pra quem curte South Park, então, ele é fantástico. Tem todos os elementos de South Park, o gráfico do jogo é o gráfico do desenho. Então você vai sentir realmente vendo o desenho. Obviamente, com o jogo tem a vantagem de você controlar a história, né? Um pouco da história. As lutas são em formato de turno, só que não fica uma coisa parada, porque enquanto eles estão lutando, eles estão ali falando naquele estilo South Park. Obviamente o jogo é para maior de idade, com aquele sangue de South Park, aquelas nojeiras de South Park. Então, cara, o jogo, para quem gosta de South Park, o jogo é imperdível, é muito bom. Atualmente o preço dele já não é cento e pouco, ele custa R$80 atualmente. Mas na Summer Sale, ele tá com 75% de desconto, então tá R$19,99. Pra quem gosta de South Park, não tem como não comprar um jogo desse a R$20, vale muito a pena. E a Ubisoft já anunciou na E3 que vem mais jogo de South Park por aí, né? Porque eles conseguiram um sucesso talvez inesperado. Bom, o próximo jogo que a gente vai falar é o Don't Starve Together. Já existe o Don't Starve. Esse Don't Starve Together, como o nome já diz, a ideia é você jogar em co-op. Basicamente é um jogo de survival, onde você tem que coletar recursos, fazer fogueirinha à noite, tem que matar os bichos para conseguir alimento, para conseguir itens para fazer outros itens, estilo Minecraft talvez. O gráfico dele lembra um pouco o Tim Burton. É um gráfico desenhado, meio rabiscado, só que bem gótico, assim. É bem estilo Tim Burton, o jogo vale muito a pena. Mas também é daquele estilo de... O ideal é jogar com alguém. Jogar sozinho já não é tão divertido. Eles vendem um bundle, né? Eles não vendem o 4-pack. Nesse jogo eles vendem um bundle que vem uma cópia a mais, que também vale muito a pena comprar para você não jogar sozinho. Cara, e a ideia é quantos dias você consegue sobreviver, né? Naquele mundo. Ele tá com 35% de desconto. Tá de R$ 27,99 por R$ 18,19. E o bundle de R$ 36,99 por R$ 24,04. O próximo é Sleeping Dog, que já fez sucesso em alguma época aí, não tanto quanto deveria, eu acho. Basicamente é um sandbox, né, estilo GTA, só que da máfia, né, da Yakuza, digamos. Eu não lembro se é Yakuza, mas acho que é. A história é bem maneira, você é um policial que se infiltra lá na máfia deles. E você tem sempre dois tipos de missão, a missão como policial e a missão como mafioso. Só que, diferente do GTA, o jogo é mais focado na porrada do que no tiroteio. Ele tem arma de fogo também, mas o foco mesmo é a porradaria, tanto que conforme você vai evoluindo no jogo, o seu mestre vai te ensinando golpes novos, voadora, sequência de golpes e tal. Então isso é um diferencial do jogo, é muito maneiro. O gráfico é foda, o gráfico é realmente muito bom. E a história do jogo vale a pena seguir o jogo até o final, que a história é bem legal também, para ver como é que termina o jogo, é bem maneiro. Ele tá com 75% de desconto, então tá de R$ 55,99 por R$ 13,99, bem baratinho. O próximo jogo é outro indie game, o nome é Keep Talking Nobody Explodes. Cara, é um jogo muito doido que esse você tem que jogar com alguém, esse não tem nem opção de jogar sozinho. Acho que existe até a possibilidade, mas o jogo nem faz sentido. Você vai estar meio que trapaceando a ideia do jogo. A ideia do jogo não é essa. Um jogador vai ficar desarmando a bomba e o outro jogador tem um manual para desarmar a bomba. Então esses dois jogadores vão ficar em contato um com o outro. Cada missão é uma bomba diferente, então cada bomba ela apresenta situações diferentes para desarmar ela, com enigmas diferentes. E só quem tem as instruções para resolver o enigma é o cara do outro lado. Ou seja, é o seu amigo que vai estar com o manual para desarmar a bomba. Só que, obviamente, você tem tempo para isso e não é um tempo muito longo.
E o manual é gigante, porque tem diversas situações diferentes. Então o cara fica ali caçando a instrução que você precisa para desarmar a bomba, essa interação entre os dois, esse desespero entre os dois. Pô, é muito maneiro, vale muito a pena também comprar. Lembrando que dois tem que jogar, mas basta um jogo para duas pessoas jogarem, tá? Não precisa os dois comprarem o jogo, porque um vai estar com o manual e o outro com o jogo. É claro que se os dois quiserem desarmar a bomba em algum momento, é bom que cada um tenha a sua cópia do jogo, porque não dá pra você compartilhar, não sei que você compartilha a sua conta da Steam, que eu não acho uma boa ideia, porque pode dar merda. Então, caso os dois queiram ter a oportunidade de desarmar a bomba, cada um precisa ter uma cópia do jogo, mas é possível que um só tenha a cópia do jogo e o outro seja só o ajudante. Se vocês estiverem no mesmo ambiente, por exemplo, obviamente vocês só precisam de um jogo também. Ele tá com 34% de desconto, de R$ 27,99 por R$ 18,47. É um jogo indie, não vai esperar gráfico do jogo, é basicamente uma maleta com um monte de símbolos e situações de cortar fio, de resolver enigmas e tal. Então, gráfico esquece, não saiu de menos, mas é um jogo bem tenso. O jogo não precisa de gráfico, porque obviamente é só uma bomba para desarmar. Mas é bem maneiro o jogo. Bom, o próximo da lista é o Besiege, eu não sei nem como é que pronuncia essa parada. Vai estar aí na descrição para você ler e saber qual é o jogo. O jogo consiste em você construir máquinas de guerra para destruir alguma coisa. Cada missão você tem que destruir alguma coisa e matar uns soldadinhos, alguma coisa do tipo. E você tem que construir uma máquina de guerra que consiga cumprir essa missão. Tem aquele quê de engenharia, mas é basicamente muita criatividade e testar. Você vai fazendo, vai testando, conforme a máquina vai se desenvolvendo. Vai fazendo, vai testando, tem diversas opções, um monte de dobradiça, vigas de madeira, tem jato d'água, lança-chamas, tem rodas, espinhos, um monte de coisa diferente que vai da sua criatividade, né? Construir máquinas malignas de destruição. Esse é o objetivo do jogo. É um jogo simples, o gráfico até é bem bom pro que o jogo se propõe, nem precisaria ter um gráfico tão bom, mas isso dá talvez um pouco de realidade na máquina que você está construindo. Ele preza muito pela física também, exatamente para você construir uma máquina relativamente realista, né? Você botar vigas de madeira que não aguentam o peso da máquina, a viga arrebenta, enfim, tem vários critérios para o jogo se sair bem no que ele se propõe. E é um jogo muito bem feito, bem divertido. É legal jogar discutindo com a galera aí, para todo mundo dar suas ideias do que vai fazer para conseguir cumprir o objetivo. Alô? Tô gravando. Tá bom. Tá. Então, divertido é você jogar com as pessoas aí te auxiliando, os palpiteiros. Acaba sendo mais divertido porque a criatividade de cada um aí vai influenciar na máquina. E é muito maneiro quando a máquina funciona, cara. É muito maneiro. O jogo é bem divertido. Ele tá com 30% de desconto, então tá de R$ 15,99 por R$ 11,19. Também é um preço baixo no jogo. Então esse é um dos jogos indies que a gente recomenda. Seguindo a nossa lista, para finalizar, temos outro jogo indie, que é o Paper Please. Que, cara, quem teve a ideia é um gênio, porque eu nunca pensaria em fazer um jogo desse tipo. Você é o cara que fiscaliza a documentação das pessoas que estão entrando no seu país. Então, quando o cara entra no seu país, vai ter lá as informações sobre ele. Se ele já tem passagem na polícia, ou se ele vem de onde. Se ele tem todos os documentos que são necessários. Se está faltando alguma coisa, se você julga que mesmo assim vale a pena deixar entrar ou não vale. Se a fila está demorando muito, você também não pode demorar muito, porque a fila não pode lotar. Quanto você faz por dia é o quanto você consegue ganhar de dinheiro. Então você não pode demorar muito. Você tem a sua família para sustentar, então você tem que fazer o máximo de avaliações possíveis e aprovar ou reprovar o máximo de pessoas possíveis, sem cometer erros. Quando você comete erros, você leva desconto no salário e tudo mais. Então você tem que fazer o máximo de avaliações possíveis para conseguir o máximo de dinheiro possível para sustentar a sua família. Por outro lado, você tem que avaliar com calma os documentos para também não deixar passar qualquer um e depois ter problemas. O jogo é bem maneiro também, a ideia eu achei muito inteligente, um jogo diferente.
E o jogo também não é caro, também não tem gráfico, é um gráfico basicão, aquele quadradão, mas também não precisa, porque basicamente você tem que ler uns documentos. Então não é nada demais em termos de gráfico, mas também não faz a menor falta. Ele tá pela metade do preço, 50% de desconto, R$16,99 por R$8,50. Bom, pessoal, essa foi a nossa lista de recomendações de jogos para comprar agora nessa Summer Sale de 2016. Espero que vocês tenham gostado. Se faltou algum jogo, deixa aqui nos comentários. Se você gostou da nossa recomendação, dá um like aqui embaixo, tá? Se inscreve no nosso canal. Entra lá na nossa página no Facebook, Twitter, Instagram, a gente está em todas essas redes sociais, sempre colocando coisa nova. Em breve tem mais vídeo aqui no canal. Valeu, pessoal!